Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre galáxias. Meu doutoramento, eu estou na área de galáxias e especificamente um tipo específico de galáxias que emite muito na frequência de rádio. Vou falar disso um pouco mais para frente, a gente vai entender melhor. Mas antes de começar, queria dar uma introdução. Este belo rapaz sou eu mesmo, aqui em Portugal, no Alentejo, ali na zona do Alqueva. E essa fotografia foi feita com um telemóvel mesmo, de um amigo. E não sei se as pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de olhar para o céu num lugar totalmente escuro e ter essa visão maravilhosa do centro da Via Láctea. Isso vale a pena, é só ir pegar o carro, acho que sei lá, 1h30, já está lá e vale muito a pena. E só que, o que é que eu estou vendo ali? Porque é meio estranho, né, você olhar para o céu e ver essa mancha, essa nuvem, nessa inclinação, que as pessoas falam que é o centro da Via Láctea, mas como que é isso? Se a gente fosse olhar talvez uma região ainda mais privilegiada, tipo no Chile, por exemplo, e ainda com câmeras melhores do que o telemóvel do meu amigo, a gente teria algo mais ou menos assim, que a gente consegue ver então já estruturas diferentes, então lugares mais escuros, mais claros, e isso chama muita atenção assim no céu. E se a gente agora ter uma perspectiva ainda um pouco mais profissional, essa é uma imagem do ESO, onde a gente consegue ver o centro da Via Láctea com muito mais detalhes. Esses pontos mais luminosos são estrelas que estão na frente. Então, essa nuvem que a gente está vendo está aqui num plano e as estrelas estão mais para frente. Então, elas não estão necessariamente lá naquele plano. E aí, a minha pergunta é, ok, uma galáxia é isso? Como assim o centro da Via Láctea? Para responder essa pergunta, eu inaugurei uma pizzaria, que a gente sempre aprende muito com comida. Vocês podem perceber que eu gosto muito desse assunto. E aí, a gente vai aprender agora com as pizzas, ou como dizem aqui em Portugal, pizzas. Então vamos lá. Aqui nós temos uma bela pizza vista de frente, ou no Brasil a gente fala, geralmente na área de galáxias, de face, com esse ângulo. E também a gente pode ver a pizza de perfil, ok? Então, na palma da minha mão, de frente e de perfil. Ou assim, certo? Mas está de perfil da mesma maneira. Ou ainda, a gente pode dar um passo a mais. Se a gente de perfil corta a pizza, e aí a gente vai ter uma visão ainda diferente desses avelgos aqui, deve ser uma pizza mesmo italiana de fermentação longa, talvez. Mas aí, quando a gente olha para o centro da Via Láctea, seria mais ou menos isso. Porque a nossa galáxia é como se fosse uma pizza e nós estamos dentro da pizza. E quando a gente olha para o centro, imagina o que uma pessoa dentro da pizza ia enxergar. É claro que era sem corte. Então, imagina bem, vamos puxar a imaginação agora de criança. Imagina que você está lá dentro, a pizza não está cortada, você está ali dentro de um avelgo daquele, olhando para o centro. Você ia ver um disco? Algo mais assim, realmente alongado? E aí, sim, é mais ou menos isso que a gente olha no centro da Via Láctea. Então tem o plano da galáxia, tem uma imagem aqui ainda mais interessante. Então aqui está o que a gente acha que é a nossa galáxia, eu vou falar por quê. Por que a gente acha, e que não é exatamente total certeza, mas é muito provável que sim. E aí, na vista de face, a gente consegue ver ali que é uma galáxia espiral, onde os braços saem a partir do centro, tem ali essas partes mais escuras, mais claras. E aí, se a gente vira, lembra da pizza? Se a gente vira ela, ou nesse caso, né, virando assim, a gente vai ver aquele plano dela, então, de perfil. Tem uma animação aqui, que eu acho que mostra ainda melhor o que foi aquilo que eu vi no céu do Alentejo. É justamente
a galáxia vista de perfil, só que eu estou dentro do disco. Então o Sol está ali dentro de um braço, como vocês podem ver, e a gente está olhando para o centro dela. Ok. Falei muito da Via Láctea, da nossa galáxia, mas não é ainda isso que eu estudo. Porque o que eu estudo é algo ainda muito mais recente do conhecimento humano. Quando a gente entende o que é a nossa galáxia, isso mais ou menos há uns 100 anos atrás, e hoje a gente entende que existem outras galáxias e é muito recente essa conversa. Essa daqui é uma outra imagem, de novo, de onde? Do Alentejo, de novo. E aí, até de um astrônomo amador, não sei se alguém aqui conhece, o Ivo Rodrigues. E não sei se vocês conseguem ver, ali na pontinha tem uma manchinha, que aquele objeto é o que a gente chama de Andrômeda. Ok. Então, teve uma grande discussão em... vai fazer sentido, calma. As coisas meio são estranhas, mas vai fazer sentido. E aí, quando a gente entende mais sobre a nossa galáxia, ok, mas Andrômeda. E agora vai fazer sentido o autocarro. Ninguém anda de autocarro aqui, né? Acho que só eu. Mas vai fazer sentido. Imagina que você está dentro de um autocarro e você não pode sair de dentro dele. E você quer saber como é o seu autocarro por fora. Você está dentro do autocarro e quer saber como que ele é por fora. E é impossível sair de dentro dele. Você pode fazer duas coisas. Coisa número 1, olhar para o próprio autocarro que você está e aprender mais sobre ele e tentar inferir como que ele é por fora. Coisa número 2, olhar os outros autocarros que passam e falar, olha, não deve ser tão diferente do meu. Então, assim, o que eu posso fazer no meu? Posso contar quantas poltronas, quantas cadeiras tem. Tem 20, sei lá, 30 poltronas. Aí aquele lá de longe eu consigo contar, tem 40. Olha, achei um outro de 30. Então será que o meu autocarro por fora é mais parecido com aquele? É uma coisa meio de detetive, sabe? Percebe? Então, quando a gente olha para a nossa galáxia, a gente não consegue sair dela para ter a visão de como ela é por fora desse autocarro. Porque precisariam, assim, de milhares de anos-luz. E é uma energia que a gente não tem, tempo que a gente não tem. Então, o que a gente pode fazer é olhar para a nossa própria galáxia, olhar para as outras e tentar inferir o que tem de característica nas outras, que tem na nossa, e tentar entender. Estão entendendo o que eu estou falando ou está muito abstrato? E aí, então, em 1920, e eu fico maravilhado com isso porque é muito recente. Em 1920 teve um debate mesmo bem acalorado. Geralmente na ciência a gente tem debates bem acalorados. Tipo, às vezes eu já vi coisas assim que lembram até futebol. De ficarem nervosos, mas faz parte. A discussão, sem a discussão a gente não consegue progredir na ciência. E aí, dois astrônomos super renomados, o Chaplin e o Curtis, eles fizeram um evento mesmo presencial, um grande debate, onde o Chaplin ele dizia que a Via Láctea é a totalidade do universo. Então, se fosse esse autocarro, era tudo que existia. O universo inteiro se resumia àquele autocarro, àquela galáxia. Já o Curtis dizia que Andrômeda, lembra daquela manchinha que eu mostrei? Que aquela manchinha não fazia parte da nossa galáxia, mas sim era uma componente externa da nossa galáxia. E aí esse debate foi inconclusivo, os ânimos exaltados, todo mundo colocou suas ideias, os dois tinham pontos de vista muito bons, eram astrônomos sérios, respeitados, mas o que é bom na ciência é que quando a gente encontra um dado, quando a gente mede uma coisa, aí as especulações tendem a acabar. Pouco tempo depois, em 1924, o Hubble, esse senhor simpático, com esse... ia falar charuto, não é charuto, isso é um cachimbo, exatamente. O Edwin Hubble, ele descobriu e conseguiu provar, através da física, que Andrômeda
estava fora da nossa galáxia. Portanto, a nossa galáxia não era todo o universo. Foi em 1924 isso. Fazem agora 100 anos que a gente descobriu que existem outras galáxias. Às vezes a gente lá no instituto, a gente já sabe, entre aspas, bastante coisa, e parece assim que a gente, nossa, já sempre soubemos disso, parece no dia a dia, né? Quando a gente vê as imagens do James Webb, mas é algo recentíssimo. Pelo menos, na minha opinião, 100 anos atrás, não sabíamos que existiam outras galáxias além da nossa. E aí, olha que coisa linda. Essa é a galáxia de Andrômeda, agora com os equipamentos mais modernos que a gente consegue observar. E ela é maravilhosa para entender a nossa própria galáxia. É um autocarro mais próximo. E aí a gente consegue ver coisas que tem lá, ver que coisas tem na nossa e tentar entender mais como que seria a nossa galáxia. E aí, assim, eu sempre falo isso com os meus amigos. Eu tenho um colega aqui de uma outra área, mas eu sempre falo assim, desculpa, mas as imagens mais bonitas de astronomia sempre são de galáxias. Tem imagens bonitas de planetas? Tem. De asteroides? Tem. Todas são bonitas. Mas as de galáxias tem uma chaminha no meu coração. Olha que coisa linda. E aí, estudando, então, Andrômeda, a gente consegue entender mais coisas. Mas ainda não é o que eu estudo no meu doutoramento. Vamos dar mais um passo. Quero agora mostrar nessa coleção de imagens de galáxias que eu vou mostrar, fazer uma analogia com essa imagem de família. Ok. A gente não conhece essa família, certo? Mas, a priori, a gente consegue entender algumas coisas. Então, se eu perguntar, ok, quem aqui tem mais dinheiro? Não tem como saber. Ou aqui, quem aqui é mais melancólico? Difícil. Mas tem coisas que são possíveis saber. Por exemplo, quem que é o mais velho? Isso dá para estimar. Talvez com um erro ali, não, a senhora ela se cuida muito bem, mas dá para ter uma boa ideia. Dá para também saber quem é o mais alto. Dá talvez para saber quem é o mais novo. Dá até para ver que tem um deles que passou por um evento diferente, único, que tem um careca. E se aquele rapaz for filho dele, já dá para saber também que ele é um futuro careca. E aí, com as galáxias, não é tão diferente disso. Porque, olhando as suas morfologias, a gente consegue ter muitas características e saber muito sobre elas, e às vezes até, abre aspas, o futuro dela. Porque assim como se aquele rapaz era filho daquele senhor que era careca, geneticamente ele podia desenvolver isso. E a gente olha um tipo de galáxia que parece muito com uma outra que já está mais evoluída, pode ser que essa galáxia um dia se torne uma daquela. Então a gente consegue entender mais sobre a morfologia. Esse daqui é um diagrama muito conhecido, a gente chama de o diagrama de Hubble, onde aqui a gente tem alguns tipos principais de galáxias. Então aqui a gente tem que seriam as galáxias elípticas, que vai desde uma bola até algo que parece ali um croquete, um pastel de bacalhau, se você preferir, não sei. E aqui no centro nós temos um tipo de galáxia intermediário, que a gente chama de galáxia lenticular. Depois temos as espirais, que na minha opinião são as que dão as imagens mais bonitas, de dois tipos. As espirais, digamos assim, normais. Então você está vendo que as espirais são aquelas das quais vêm braços a partir do centro, fazendo esse movimento espiralado. Temos também as galáxias espirais barradas. A gente encontra muito dessas no universo, e tem essa barra no centro. E aí é claro que a gente tem também alguns outros tipos, tem ali uma irregular, que é irregular. Então existem galáxias que não são nem espirais, nem elípticas, têm formatos totalmente estranhos. Então, essas são irregulares e tem de diversas maneiras. Ok. Então, para a gente começar a ver essas fotografias, essa coleção de galáxias, e começar a entender um pouquinho mais sobre elas, essa galáxia, ela é uma galáxia elíptica e algumas características. Qual que é o meu objetivo hoje? É que da próxima vez que você olhar para alguma fotografia de alguma galáxia, não seja uma coisa totalmente distante de você, mas que seja assim, olha, eu consigo perceber alguma coisa aqui.
Se você conseguir perceber uma coisa depois dessa palestra que você não sabia, para mim, meu objetivo já foi alcançado. Então, vou dar algumas características. As galáxias elípticas tendem a ser enormes, são 1000 milhares de estrelas, ou como no Brasil a gente fala, bilhões de estrelas. E essa luz difusa que a gente está vendo não é um gás. São as 1000 milhões de estrelas que a gente não consegue resolver e enxergar cada uma pontualmente. Mas sim, a gente só consegue enxergar essa soma das luminosidades de cada estrela. A gente pode ver que no centro é um pouco mais aglomerado ainda de estrelas, tem mais luminosidade ali. As estrelas numa galáxia elíptica são mais frias, são mais avermelhadas, amareladas, e geralmente essas galáxias praticamente já não têm gás. Essa agora é uma galáxia espiral. Agora é uma outra história. Essa galáxia, ela tem braços, geralmente as estrelas são formadas nos braços da galáxia espiral, e vocês estão vendo que existem estrelas mais azuladas nos braços. A cor das estrelas, quando é uma estrela azulada, ela é mais quente e também mais jovem. Faz sentido? No centro, essa é uma galáxia NGC 1365, no Brasil a gente fala meia, é um sinônimo para 6. 1365, e aí a gente vê ali que ela é barrada, e no centro tem estrelas um pouco mais avermelhadas, amareladas, o que seriam estrelas um pouquinho mais frias, talvez um pouco mais antigas. E aí eu queria mostrar essa analogia aqui para vocês. Hoje em dia é tudo cooktop, né, aquele vidro e tal, mas no Brasil, lá na minha casa, a gente ainda compra o botijão de gás, a gente chama aqui bilha, né? E aí, quando tá nova, a chama tem uma cor mais azulada, não sei se já perceberam. E quando está acabando o gás, a gente tem aquele indício que na panela começa a ter fuligem, né? Não sei se vocês também percebem isso. E a chama começa a ficar mais amarelada, alaranjada, mais avermelhada. E é uma analogia muito boa para a gente lembrar das galáxias. As estrelas azuis são mais quentes e as galáxias mais azuladas também são mais quentes e tem mais gás. O gás, ele é a matéria-prima para a formação de estrelas. Então as estrelas, nas nuvens de gás enorme, são comprimidas e começam a fazer o que a gente chama de formação estelar. Já nas galáxias elípticas, o gás, está vendo que já está acabando, ou em muitos casos praticamente já acabou, e elas tendem a ser mais frias, mais avermelhadas. Só para a gente testar aqui o nosso conhecimento, então essa é uma galáxia elíptica ou espiral? Espiral, boa. E nos braços, essas estrelas azuis são mais quentes ou mais frias? Mais quentes, boa. No centro, as estrelas mais amareladas indicam que são estrelas mais jovens, ou seja, acabaram de ser feitas, ou são estrelas mais antigas, mais frias? Isso, boa. Vocês estão sabendo tudo. Agora, essa galáxia elíptica, a gente está vendo nela, ela tem muito gás. Lembra da cor da chama? Ou tem pouco gás? Pouco gás. Uma analogia legal, né? Dá para lembrar mais fácil. E aí, o que a gente está enxergando aqui dessas estrelas? Elas estão ainda sendo formadas? Tem algum braço? Não. Então é uma galáxia que praticamente já não produz mais estrelas. Esse daqui foi um artigo que eu escrevi junto com o Sérgio para a National Geographic Portugal. E aí, aqui a gente dissecou, abriu um pouco mais essa imagem do James Webb, com muitas galáxias. E eu queria mostrar para vocês um pequeno zoom daquela parte, como existem diferentes tipos de galáxias, das quais, quando vocês olharem da próxima vez, mais azulado, deve ser mais frio ou mais quente? Mais quente. Mais avermelhado. Estrelas mais antigas? Estrelas mais jovens? Então, quem antes olharia e falava, que giro, bonito.
Agora, se você sair daqui sabendo um pouquinho, olha, avermelhado mais frio, mais antigo, mais azulado mais jovem, mais quente, meu objetivo já foi alcançado. Já estou caminhando para o final, mas aí, e se eu mostrei aquela fotografia tirada de um telemóvel, certo? Na frequência do visível. Imagina agora que eu mostrasse uma fotografia de família no raio-x, todos os esqueletinhos lá. E aí, a gente podia ter outras informações daquela família. Olha lá, o tio José tem uma perna quebrada. Olha lá, a tia Maria está faltando um dente na boca dela, se fosse em raio-x. Mas, se a gente fizer isso com as galáxias, a gente vai ter também outras informações. Analogamente aqui com esse rapaz, que toda apresentação eu vou mudando o nome dele, hoje é Sérgio. Então aqui com o Sérgio, no visível a gente vê o cabelo, a pele, raio-x a gente vê os ossos, a gente está vendo... Continua sendo o Sérgio? Continua sendo o Sérgio. Mas agora é outra gama de informação. A gente agora consegue perceber outras coisas que outras frequências nos mostram. A temperatura a gente consegue ver no infravermelho e no comprimento de rádio, os tecidos, por exemplo. E para as galáxias? Também. Então, se a gente tira essas fotografias e faz essa coleção de fotografias em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes frequências, no rádio eu vou ter uma informação, que seria esse jato. Posso explicar melhor depois, se vocês tiverem dúvidas nas perguntas. No infravermelho a gente consegue ver o que seria a poeira. No visível as estrelas, no raio-x a gente consegue ver o gás. E aí eu quero mostrar agora só mais um exemplo para vocês, e já acabei, dessa galáxia que a gente está vendo aqui. É a galáxia Hércules A, a gente está vendo na luz visível, e é uma galáxia elíptica ou espiral? Elíptica. Elíptica, isso. Uma galáxia elíptica, com estrelas mais frias, mais avermelhadas. Mas se eu tiro uma fotografia em outra frequência, eu tenho uma coisa muito diferente. Eu acho que talvez vocês não estão esperando como que ela é na frequência de rádio. Totalmente diferente. A gente tem uma informação aqui totalmente inédita, que não era possível ser visto no visível, apenas no rádio. Então, quando a gente pega essa coleção de fotografias, além de diferentes galáxias, a gente pode ter a mesma galáxia em diferentes frequências e ainda conseguir entender mais coisas. Essa é uma imagem de uma região do céu, aqui é tudo na frequência de rádio. Meu doutoramento tem estudado essa região do céu e foi obtida através desses telescópios que estão num deserto na África do Sul, essas antenas de rádio. Bom, e é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu tenho um podcast onde eu falo um pouco sobre ciência, misturo com filosofia e teologia um pouco, assim. E, bom, foi um prazer. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade.